A morte da babá que caiu no posto do elevador, no bairro da Pituba, aqui em Salvador, ficam os questionamentos. É acidente de trabalho? Quais direitos a família tem neste caso? Quem pode ser responsabilizado legalmente? Eu volto então com o Gabriel Nascimento aí com esses detalhes. Ele está acompanhando esse caso terrível, essa tristeza dessa trabalhadora, 29 anos, que morreu deixando um filho de 11 anos. Luto, revolta e pedido de justiça. De volta com você, Gabriel. Sem dúvida, Casemiro. Eu trouxe agora um dado do Ministério Público do Trabalho que indica que de 2012 até 2022, 2.334 acidentes fatais foram registrados aqui na Bahia. Quando a gente coloca nesse período de uma década, pode parecer pouco, mas são mais de 2.300 pessoas que perderam a vida trabalhando. Daniela Sobrinho é advogada, está aqui do meu lado, vai trazer mais detalhes e respondendo essa que eu acredito que seja a principal pergunta. Ela perdeu a vida saindo do trabalho ainda no condomínio. Pode ser configurado como um acidente de trabalho, mesmo que a investigação ainda não tenha sido concluída? Bem-vinda ao QVP. Obrigada, bom dia a todos. Sim, se configura como um acidente de trajeto, certo? Que hoje se equipara pela legislação ao acidente de trabalho, tá? Que é o que? O acidente de trajeto, aquele acidente que ocorre quando o funcionário ele se desloca da sua residência para o ambiente de trabalho ou do ambiente de trabalho para a sua residência, como foi o caso. A gente não sabe ainda qual era o vínculo empregatício da babá, de 29 anos, com a família que a contratou. Não sabemos se havia assinatura da carteira de trabalho, ou se foi um contrato, ou mesmo um acerto de boca, levando em conta que ela veio do interior pela segunda vez para prestar serviços por um curto período. Mesmo que não haja um vínculo oficial e que isso se configure uma irregularidade, a família ainda pode ter acesso e essas pessoas que fizeram o chamado, o próprio condomínio, ainda podem ser responsabilizados? Bom, hoje a legislação ela protege o empregado doméstico, certo? Então, se não houver assinatura ali da CTPS, né, da carteira de trabalho, ou então um contrato de experiência para assinatura também da carteira de trabalho, há uma irregularidade, né, dentro daquele ambiente que vai ser investigado, obviamente, pelos órgãos, né? O Ministério do Trabalho vai atuar, a Superintendência Regional do Trabalho também. E nesse caso, o que a família dela pode fazer, certo? Tem a questão se ela for segurada do INSS, tem que verificar se os requisitos estão devidamente preenchidos. Em sendo o caso, eles vão ter direito à pensão por morte, se ela estiver dependente, certo? Tem um rol ali para as pessoas saberem quais são os requisitos necessários a serem preenchidos. Além disso, tem que se verificar com a investigação se houve alguma culpa ali por parte do condomínio, uma ausência de manutenção nos elevadores ou da própria empresa que faz a manutenção dos elevadores, se deixou de fazer alguma programação devida para a porta não abrir quando o elevador não estiver no andar. Então, tem que ser realmente feita uma investigação para apurar se houve uma culpa de alguma dessas partes ou inclusive do empregador, certo? Porque se já estivesse ocorrendo esses tipos de acidentes mesmo no condomínio, de a pessoa abrir a porta e o elevador não está no andar, se realmente já fosse algo reiterado, caberia também ao empregador informar para a funcionária. Então, tem que ser apurado, certo? Tem que ser feita uma investigação minuciosa e, com isso, sendo apurada a responsabilidade de algumas dessas partes, aí sim a família também pode pedir uma indenização na justiça. Tá? Essa indenização pode ser não apenas do condomínio para a família, mas também da própria família que contratou para essa família que perdeu essa pessoa. Isso. Primeiramente, tem que verificar de quem é a culpa. Havendo a culpa do condomínio, a responsabilidade seria do condomínio. Havendo uma culpa concorrente, tanto do condomínio como da empregadora, haveria o pagamento pelos dois. Se for apenas da empregadora, somente da empregadora. Não existindo ali a culpa de nenhuma dessas partes, estando tudo ok, né, ou foi realmente uma fatalidade, aí seria só a questão da pensão por morte mesmo a ser paga pelo INSS, caso os requisitos sejam devidamente preenchidos. Daniela, rapidamente, só para a gente encerrar, tem acidentes que não são tão extremos assim, não levam a óbito, mas que precisam ser registrados mesmo assim. De que forma as pessoas que estão no trabalho podem fazer isso, a quem procurar? Pronto, o que acontece? É uma responsabilidade do empregador, certo? Fazer o registro, a expedição do CAT, que é o comunicado do acidente do trabalho, certo? Durante esse período, né, que há a realização ali do CAT, é feito, né, uma perícia para ver se a pessoa pode retornar ao trabalho imediatamente ou não. A pessoa não podendo retornar ao trabalho, né, ela vai ficar afastada. Caso ultrapasse os 15 dias do afastamento, né, ela se afasta pelo INSS, a ser feito o pagamento ali da indenização. Além disso, tem o auxílio do INSS, que é pago nesse período, e
E o FGTS, vale frisar, o empregador continua pagando mesmo no período de afastamento. Muito obrigado pelos esclarecimentos aqui no QVP. Está aí, portanto, Casemiro, a resposta da pergunta que não quer calar. Juliane Lima Gonçalves foi vítima de um acidente de trabalho. Volto com você aí no estúdio. Obrigado, Gabriel. Que tudo seja investigado de forma minuciosa e que a justiça seja de fato praticada, concretizada.